Jezabel. Só que quando Acabe chega lá, irmãos, o mensageiro vem de lá para cá, encontra Elias e diz assim: olha, tu corre, porque a mulher disse que vai fazer o que tu fez com os profetas deles, vai fazer é pior. O que tu fez com os profetas de Azera, com os profetas de Baal, ela vai fazer contigo é pior. Aí, irmãos, o irmão Elias, que é, como diz o nosso irmão Tiago, sujeito às mesmas paixões que nós, ele volta para trás, ele deixa o seu moço em Beceba de Judá, porque o moço de Elias só tinha visto ele vitorioso, só tinha visto ele nas conquistas a qual Deus tinha feito com ele, fazendo descer fogo do céu, proezas, entregando a mensagem de Deus com autoridade, com poder. Agora Elias não queria que o seu moço o visse fracassado. Assim era a mulher de Jó. A mulher de Jó viu Jó naquela situação e disse: desiste de tudo. Tu ainda retém a tua sinceridade? E Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Elias vai lá e vai para baixo de um pé de zimbro e pede a morte, porque sintoma de depressão está aí, pede a morte. O irmão disse: não, irmão, Elias não entrou em depressão, não entrou, irmão. Ele pediu a morte. Sintoma, irmãos, claro de depressão, fracasso, desistiu de tudo. O anjo vem, alimenta Elias. Uma vez o Elias está tão desanimado que ele arria de novo, vai dormir de novo. O anjo vem cutucar ele: levanta, rapaz, porque não acabou, ainda tem missão para ti, levanta. Ele caminha 40 dias, 40 noites. Mas ele está tão desanimado, tão para baixo, que ele chega lá no Monte Carmelo. Ele vai para onde? Se esconder dentro da caverna. É preciso Deus vir. E aí aparecem os episódios lá, vários episódios na natureza, e Deus vai vir na brisa suave, né? Aí Deus diz: Elias, o que é que tu está fazendo aí, rapaz? Precisa Deus bradar na mente, irmão. Se alguém na sua casa está com depressão, ore para Deus bradar na mente dele, para Deus dizer assim: eu sou soberano, eu sou Senhor. Mamãe estava já quase entrando, minha mãe, nesse estado, e eu orei e disse: Senhor, tu vai lá na mente da minha mamãe e diz lá na mente dela: eu sou Senhor. Porque as guerreiras de oração estavam morrendo, vizinha ela, Covid, levando ela, ó, a fé, ó, igual Elias, sucumbiu. Precisa Deus bradar na mente e dizer: eu estou no controle. Jó cria sim, irmão. Jó não entrou em depressão, Jó não desistiu da sua fé. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava no controle. Deus era soberano na sua vida. Jó disse assim, Jó sabia tanto, irmão, que Deus estava no controle, que ele disse assim: ainda que eu morra, eu o verei. Você tem essa fé de Jó, irmão? Ai, irmão, mas está tudo indo de mal a pior. Ai, o Paulo vai ser morto, irmão. Ele está lá, o soldado romano vai decepar sua cabeça. Sabe o que é que Paulo diz? Eu estou sendo oferecido por libação. Não era eles que estavam matando a Paulo. Ele disse:
o meu estou sendo oferecido por libação, como cheiro suave ao meu Deus. Aí ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A coroa de justiça está me reservada, a qual o justo juiz vai me dar. A sua fé, essa fé de Jó, que disse: eu sei que o meu Redentor vive e que vai se levantar. Aonde está Jó, irmão? Jó está em cima do lixão da cidade, abandonado por todos. Olha a situação de Jó, coceira forte. Jó 2:8, Jó 3:13 diz que ele tinha insônia, ele tinha feridas e crostas supurantes. Jó 2:7, Jó tinha pesadelos. Jó 7:13-14, Jó tinha mau hálito. Jó 19:17, Jó tinha perda de peso. Jó 19:20, Jó tinha calafrios e febre. Jó 21:6, Jó tinha disenteria. O que é disenteria? Diarreia. Jó, irmão, Jó 13:27, Jó estava só o couro e o osso, irmão. A pele dele estava enegrecida. Jó 30:30. O camarada está, o servo de Deus, em uma situação dessa, irmãos, e está confiante no seu Deus. É um exemplo. Jó é uma exceção, irmão. Jó ficou só para ser exemplo para nós. Mas você está só com um pouquinho, uma dorzinha na unha que Jó estava passando. Não desista não, pelo amor de Deus. Foi só um apertozinho, Deus está só ali, ó, só apertando só um pouquinho. Você não chegou nenhum terço do sofrimento de Jó. Não desista não, pelo amor de Deus, irmão. Fique firme, veja o exemplo de Jó. Você vai vencer, você vai superar, mas você tem que estar confiante no teu Deus, como disse Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? O Deus que você crê? Eu gosto muito de citar esse versículo, que é meu, mas eu dou para vocês também. Romanos 4:17. O Deus que ressuscita mortos e chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. Esse é o meu Deus e é o teu Deus. Mas aí a gente fica naquela insegurança. A gente fica ali, irmãos, desconfiando. Porque nós não estamos, irmãos, alimentando essa vida de comunhão com Deus como Jó. Quando vir a primeira dificuldade, você vai, irmãos, querer chutar o balde. Você vai querer desistir, você vai querer pensar em naufragar da fé. Mas se você estiver firme, confiante no Deus que você serve, você poderá estar pelo menos em um terço do sofrimento de Jó. Mas você vai dizer: eu creio no Deus de Jó, eu confio no Deus de Jó. Se Jó venceu aquilo tudo, eu estou passando só por um tiquinho, um pouquinho. Eu vou vencer. Isso é pequeno para o meu Deus.
Isso não é nada para o meu Deus. A família de Jó, a esposa de Jó, não o abandonou, mesmo vendo todas aquelas calamidades, mesmo ali, irmão Jó, com todas aquelas mazelas no seu corpo, não dava nem para chegar perto dele, mas a mulher estava lá, estava de longe, mas estava. Jó continuou com ela, Jó estava firme, porque ele servia a Deus, e Deus viu tudo isso. O nosso Deus está esperando, Ele está olhando, Ele está ali observando, irmão, porque Deus já sabe, irmão. Deus já sabe o que você está passando. Deus não está lhe testando, não. Ele já sabe o fim. Mas Ele quer acrescentar a sua fé. Ele quer que você saiba o quanto a sua fé é firme nele. O quanto você ama Ele, porque Ele já te ama. Ele quer que você saiba o quanto você ama Ele. Então Jó foi esse exemplo de pai, que ensinou o relacionamento mútuo e contínuo com Deus. Segundo, Jó ensinou seus filhos a se relacionarem uns com os outros. Terceiro, Jó tinha o cuidado que seus filhos não pecassem contra Deus. Quarto, Jó tinha uma preocupação espiritual com seus filhos diante de Deus. Quinto, Jó ensinava seus filhos a guardar os fundamentos, ou pelo menos alguns fundamentos básicos dos preceitos de Deus. Jó ensinou que a vida devocional com Deus deve ser constante. Constante. O que é que diz lá Jó 5:1? O fim diz assim: assim fazia Jó continuamente. Mas existe uma tradução que diz assim: essa era a prática constante de Jó. Era uma prática constante ensinar o devocional, que para muitos conhece, que eu já disse, o culto doméstico. Era uma prática constante. O que é que o Senhor Deus diz lá no começo, né? Lá Ele diz para o povo de Israel que eles tinham que ensinar seus filhos no levantar, no deitar, no caminhar, que eles tinham que ter a palavra de Deus ali na testa deles, eles tinham que estar com a palavra de Deus fixada neles e no coração deles. Mas para isso nós temos que ter esta prática constante de ser exemplo. Jó tinha um casamento estruturado em Deus, apesar de tudo o que ele passou. Apesar de tudo, irmão, ele continuou firme, a mesma esposa estava lá do lado dele. Você, irmãos, tem tido esta fé de Jó? Esta confiança de Jó? Essa certeza que Deus é soberano, que Deus está no controle? Lá no capítulo 42, Jó diz assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Você conhece Deus? Os teus olhos veem Deus? Você consegue ver Deus nas pequenas coisas, ou você quer ver Deus só nas grandes coisas?
Você vê Deus no teu filho, você vê Deus na tua filha, você vê Deus na tua esposa, você vê Deus no teu esposo, você vê Deus no cotidiano. Quando você vai comer o feijão com arroz, você consegue ver Deus? Antes eu conhecia Ele só de ouvir. Sabe o que é isso, irmão? Jó começou a valorizar as coisas muito mais do que antes. Antes ele só ouvia falar, ele não sabia realmente o que era esse prazer, esse privilégio de ver Deus, de enxergar Deus, de visualizar o seu Deus naquilo em que Ele está vendo. No ar que você respira, irmão, você consegue ver Deus sustentando a tua vida. Você consegue ver Deus. Diz que nesse período da pandemia, um grande homem rico, ele reconheceu que ele respirou oxigênio a vida toda, sem ajuda de aparelhos. Depois que ele passou pelo processo lá, irmão, de respirar com a ajuda de aparelhos, ele disse que ele viu a ingratidão que ele tinha, porque ele respirou a vida toda o oxigênio que Deus dá. Mas as pessoas acham banal, veem as coisas com uma naturalidade muito grande, são superficiais, insensíveis. Mas quando nós passamos pelo aperto, pela dificuldade, a gente sabe como Jó, que existe um valor em viver, existe um Deus que cuida de nós, que está conosco, cuidando da nossa casa, cuidando do nosso lar, cuidando dos nossos filhos. Eu já encerro. Eu queria deixar uma frase aqui, que diz assim para os pais, uma homenagem aos pais, que diz assim: ser pai não é cargo, nem função, mas sim a mais bela missão a ser cumprida nesse mundo. Pai é o maior exemplo de fé que um filho tem para lhe inspirar a percorrer os caminhos de Deus com orgulho e alegria. Parabéns a todos os papais pelo dia dos pais, porque dia de papai é todo dia está na labuta. Então que os pais se sintam abençoados, homenageados, porque Deus tem sustentado vocês, e vocês estão respirando e trazendo o pãozinho de cada dia, todo dia, e tem esse privilégio de estar aqui na casa de Deus, de estar com a sua família aqui. Isso é um privilégio que Deus te dá, irmão. Agradeça a Deus. Amém.